Durante algum tempo ele entrou na sua casa como jornalista, hoje ele entra como parlamentar. Eu recebo o vereador Danilo Scott. Tudo bem? Tudo bem, Serginho? Obrigado pela apresentação aí. Eu confesso que eu tenho saudade de falar com o público pela televisão também. É um prazer estar aqui para trazer temas importantes para a nossa cidade. Algum tempo atrás eu nem sonhava com essa oportunidade, né? Invertemos os papéis aqui. Mas você trouxe alguns convidados, gostaria que você apresentasse? Hoje eu falo aqui, você bem disse, falo como um parlamentar e eu como presidente da Frente Parlamentar de Empreendedorismo aqui na Câmara Municipal. Fiz questão de trazer duas pessoas, dois amigos, para a gente falar sobre desafios econômicos que apareceram ao longo desses últimos tempos. Eu acredito até a partir da pandemia, e nós estamos agora entrando em agosto, eu posso falar inclusive desse tarifaço que veio aí dar uma agitada no mercado. Então, nada melhor do que a gente conseguir trazer soluções no que diz relacionados aí às questões empresariais, aos desafios empresariais. Então, eu apresento aqui o Fabrício Lagamba, também o Fernando Cantolini. São gestores, eles trabalham com consultoria, são da Velon e estão aqui para justamente nos mostrar esse cenário que está se desenhando e quais são os desafios dos pequenos, dos médios, dos grandes empresários de Ribeirão Preto e da nossa região. Na verdade, Danilo, está todo mundo assustado, a gente não sabe o que vai acontecer. E nós, empresários e o cidadão comum também. Nós somos os consumidores finais, Exato. né? Então nós precisamos também entender os empresários para que eles possam vencer esses desafios para que as coisas fiquem boas para a gente também. Então, agradeço a presença de vocês dois aqui com a gente, obrigado pela oportunidade de poder conversar e trazer um pouquinho desse panorama geral, como é que está a situação e nós vamos fazer assim, Serginho, como é que está a situação, buscar soluções e os cases que já são de sucesso para que a gente possa mostrar para os empresários que nos acompanham. Vamos aproveitar o tempo. Quem quer falar? Vamos lá. Fabrício, Danilo, Fernando, sejam bem-vindos. Obrigado. Danilo, Serginho, aqui também falando do nosso lado, é um prazer. Obrigado pelo convite. Para nós sempre é o nosso dia a dia, conversar com o empresariado, da nossa realidade, não ter todas as respostas ou também a gente sofrer juntos com todas essas mudanças, todo esse dinamismo que o mercado como um todo ele enfrenta e para o empresário não é diferente. Então, nós também, em algum momento lá do passado, isso daí, 2013, nós viemos empreender aqui em Ribeirão Preto, então saímos de grandes companhias, fizemos a nossa própria empresa, o nosso próprio escritório, e quando você pega o tal do token e começa a pagar as contas, aí você entende realmente o que é ser empresário, o que é a realidade de você, no dia a dia, conseguir ter uma boa performance na gestão financeira, para que você tenha sucesso aí no que você de fato gera valor com o seu negócio para a comunidade como um todo. Até pela Velon, que é a empresa que vocês representam, né, são os proprietários e empresários da Velon, ela nasce a partir da necessidade que vocês viram de que outros empresários precisavam dessa consultoria para que a vida financeira, a saúde financeira das empresas pudessem ir além. Esse é um bom ponto, porque foi justamente daí de a gente viver num meio em que temos muitas pequenas e médias empresas, que é a grande força, né? Elas representam a grande força de geração de emprego em todo o nosso mercado de trabalho, e tem um perfil de baixa profissionalização. Então, quando nós identificamos essa oportunidade de mercado, nós decidimos que poderíamos contribuir em muito com a melhoria de gestão, né, e contribuir para o crescimento dessas empresas. Então, o empresário ele precisa se sentir confortável e livre para conseguir fazer o que ele sabe fazer de melhor, né, em tocar o negócio dele. Chamei a atenção do Serginho aqui porque é uma questão que isso envolve muito o dia a dia, não só do empresário, mas das pessoas mesmo que procuram emprego. Você falou sobre a questão de prestação de serviço e eu convido aqui o Fernando para falar um pouquinho sobre isso. O que é que vocês identificam no mercado que vocês atuam? São muitos ramos que vocês atuam, mas eu acredito que a prestação de serviço é a questão final já, é o trabalhador que vai fazer com que a empresa possa, né, ter sobrevida e possa desenvolver legal. O que é que vocês identificaram nesses últimos tempos sobre esse desafio que é conseguir bons prestadores e o que é que as empresas precisam fazer para, além de caçar bons prestadores de serviço, manter esses bons prestadores? Como é que é isso? Esse é um ponto muito importante, que é ter as pessoas-chave, né, nas funções mais sensíveis da empresa, né? Então, acho que um principal ponto também é separar ali o pessoal, né? Muitas vezes empresa familiar, o pessoal
vai ali no contato, o prestador que já está há muito tempo na empresa e acaba não olhando tanto para a capacidade e para a entrega que ele está tendo dentro da empresa, né? Eu acho que esse é um ponto principal. Vocês têm um cenário hoje ainda de muitas empresas familiares que confundem o CNPJ com o CPF. Isso pode ser um problema para as empresas? Com certeza. Eu acho que, principalmente o pessoal que vem atrás da gente, né, como consultor, é o cara que não consegue, o empresário que não consegue olhar para o negócio dele como um negócio, muitas vezes, né? Então, ele precisa desse apoio para conseguir trazer essa visão para o negócio dele, né? Normalmente ele fica muito ali na operação, pensando em venda ou na própria parte operacional mesmo da empresa e não pensa nesse ponto. Eu não sei se é mito ou se é verdade, queria que vocês falassem. A gente trabalha metade do ano para pagar imposto. Como é que o empresário sobrevive nisso? Está dando, segundo dados do mercado, aproximadamente 5 meses. Então, então quase, não é mito, é verdade. É verdade. Bom, nós estamos em agosto, então agora já vamos começar... Agora dá para ter lucro. Agora já está reembolsando os lucros. Aí vem o tarifaço do Trump. Isso, e agora? Vem o tarifaço? Então, mas são 5 meses, a conta é essa. Eu lembrava que algum tempo atrás era para metade de abril, então agora até maio nós pagamos, só para deixar assim, uma conta muito clara, até maio nós pagamos do nosso salário imposto. A carga tributária é muito pesada, então talvez o ponto não seja somente a carga, mas o retorno desse imposto, ele não vem de uma forma suficiente, principalmente para o empresariado. E nesse ponto tributário, acho que conversando com o dinamismo dos desafios do empreendedor, a gente está diante agora de uma reforma tributária. Então nós já temos as legislações aprovadas até aqui, teremos algumas outras regulamentações, mas o fato ela já está em curso, ela já tem efeito prático na mudança de adaptações sistêmicas, principalmente. Tem nota fiscal que se modifica, né? O layout é modificado agora ao longo desse segundo semestre, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026, e tem muita empresa ainda que não se movimentou nesse sentido. E quando a gente fala de carga tributária, como é muito relevante no negócio, esse também é um tema que pode levar empresários a um colapso ou a ter dificuldades muito sérias na gestão do dia a dia do negócio. Olha, para a gente que é leigo, quando fala em reforma tributária, o que ficaria muito claro para a gente seria assim, nós temos, sei lá, 10 impostos, nós vamos reduzir para 2. Vai pagar um estadual, um federal, enfim, para 3, um municipal, um estadual, um federal. Pelo menos era uma visão que eu tinha. Não é só isso, não tem só essa ideia, é muito mais complexo do que isso. Tem os impactos dentro da empresa, né? Porque tem todas as regras fiscais dentro do sistema. Então, o modus operandi da empresa nessa área muda totalmente. Né? A partir da reforma. A partir da reforma. Porque o Fabrício fala aqui da questão do layout de uma nota fiscal. O layout até vai lá e vai aprendendo com o tempo. Mas muda a questão de você colocar algum item lá, alguma coisa. É isso que pode complicar? Porque assim, como são novos impostos, novos tributos, então a nota fiscal ela vai ter campos a mais, então isso mexe na estrutura de sistema, isso mexe na estrutura de precificação dos clientes. Então quando você vai mexer numa parte estrutural do sistema, para o empresário ele tem mais custo, ele tem que investir para que ele consiga ter essas adequações. Tá vendo? É coisa que a gente não imagina. Acha que é só pegar um sistema lá e adequar e tá tudo certo, mas isso custa para o empresário. E nesse ponto da reforma tributária, numa visão mais particular nossa, até porque tudo é muito novo, mas olhando vários perfis de cliente que nós temos lá dentro do escritório, a gente entende que vai ser benéfico. O problema vai ser a transição, porque para o empresário a gente vai ter que caminhar com 2 sistemas, o que está vigente até agora, e o da reforma tributária numa transição que termina em 2032. Nossa. Apenas em 2033 é que a gente passa a ter a plena vigência dessa reforma. Então, nesse meio do caminho, o empresário vai ter que enfrentar qual que é a nova carga, como que ele adapta o sistema, como que ele treina pessoas. Né? Então, assim, ele pode ter, inclusive, um aumento de quadro de pessoas, porque ele tem mais um regime tributário para ele cuidar no dia a dia do negócio dele, do fechamento contábil. Tem que ter mais gente especializada nesse assunto para tomar conta dessa história, é isso? Isso. E as médias empresas normalmente nem têm esses profissionais capacitados. Né? E nós estamos falando aqui para Ribeirão, que nós temos aí, eu acho que 70%, 80% de microempresários e pequenos empresários que fazem uma economia girar muito. Eu acho que o índice Brasil é muito alto também, né? E enquanto isso pode impactar esses pequenos também? Vai ter um problema que aí vai ser a cadeia de suprimento. Então, as empresas do regime do Simples, elas continuarão em plena vigência. O ponto
para quem ela fornece, só vai gerar crédito tributário para outra empresa quem for contribuinte, e aí falando um pouco do imposto que está sendo, que é abarcado dentro da reforma, que é a CBS e o IBS, esse CBS e IBS só vai gerar crédito adiante na cadeia se essa empresa ela for contribuinte, ou seja, quem for do Simples não vai gerar crédito. Então, a depender de como o mercado vai se moldar, como essa cadeia vai se moldar, talvez empresas do Simples terão que ser forçadas a serem contribuintes, porque os clientes delas estão exigindo a tomada de crédito. Passa a ser tão relevante que ela precisaria migrar de sistema. E aí isso custa para a empresa, para o lado Simples para uma outra categoria. Porque para o lado Simples, para um outro regime que exige maior controle. Depois o Simples é o quê? Depois a gente vai ter os regimes de lucro presumido ou lucro real. Então, isso aí é uma outra carga tributária também. Outra carga tributária, são outras obrigações acessórias, a parte de contabilidade tem que ser bem mais avançada. Então, às vezes, para ele agradar um mercado, ele tem que pular de uma condição de enquadramento que ele tem no imposto, e isso pode ser um prejuízo para ele, mas para ele conseguir se manter no mercado. Sim, esse é um ponto do dinamismo que a gente está falando. Pegar um recorte, reforma tributária, o quanto que isso pode mudar, ou seja, o empresário ele tem que estar constantemente não só preocupado com o dia a dia dele, da atividade principal, mas como que a reforma tributária, por exemplo, do que a gente está tratando, vai impactar o negócio dele. Quando agir, né? Quando ir atrás de um apoio, quando medir o impacto na carga tributária, quando que isso impacta na precificação dele, porque isso vai mexer com ele. Contratos, quando tem contrato de longo prazo, quanto muda a precificação, você consegue repassar isso contratualmente ou não? Isso é uma coisa recente. Vocês já têm casos assim que vocês já estão trabalhando para... Já. Porque, o que eu imagino que uma empresa de consultoria, gestão empresarial, você tem que antecipar um problema do empresário para a hora que chegar você já ter a solução. Então, a reforma tributária é recente, a gente fala que até em 2032 para as coisas começarem a andar separadamente e aí funcionar de fato, mas você já tem cases ou exemplos de como isso já está andando na prática. A gente torce para que tudo dê certo, mas tem coisas que já não deu certo, que peraí, precisa fazer um movimento diferente para que a coisa possa andar? Sim, mas ainda é muito embrionário. Então, são pouquíssimos clientes que já estão num estágio um pouco mais avançado de estudo, mas a maioria ainda não tem essa realidade ou não está causando efeitos práticos no dia a dia deles. Agora sim, quanto mais tempo o empresário demora para procurar uma solução, isso pode refletir também na questão de orçamento dele, de custo depois com o sistema? Esse tempo, isso pode refletir? Sim, o empresário sempre tem que estar um passo antes, sempre antecipando os desafios. Então, esse segundo semestre, a gente entende que agora no segundo semestre de 2025, esse assunto vai se tornar muito mais quente, muito mais presente no dia a dia dos negócios. E aí, inclusive, a gente já está observando muito mais cursos, muito mais matérias relacionadas ao tema. Então, a gente vai ver, o empresário vai ter mais bagagem, mais informação para conseguir atuar. Você citou a respeito dos impostos, que o retorno é bem a desejar, né? E o Danilo está com essa frente parlamentar aqui, provavelmente pensando já em antecipar alguma coisa. Já existe alguma coisa para as empresas no município? Ou se não, o que o parlamentar atuante como o Danilo, né, pode fazer? Uma consultoria gato agora. Para nós, para todo mundo está assistindo. Hoje o que a gente tem acompanhado, o que impacta muito no orçamento empresarial, são custos, por exemplo, de plano de saúde da folha de empregados. Então, por quê? A gente tem uma alta carga tributária que é paga não só pelas empresas, como também pelos contribuintes, só que muitos dos funcionários das empresas é um diferencial ter um plano privado, um plano de saúde privado, sim, porque tem essa questão de que o sistema privado é melhor do que o SUS, não entrando no mérito se é ou não é. Mas a pressão no orçamento das empresas, por exemplo, a cada ano, os reajustes de custos de plano de saúde é muito acima da inflação. A gente vê esse ano clientes que chegou a ter 30% de reajuste no custo de plano de saúde. Então, esse é um exemplo que não tem um retorno para a sociedade adequado, que é o sistema de saúde, e penaliza demais o orçamento do empresário, porque ninguém consegue repassar no preço de venda 30%, 25%. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Como é que você absorve esse custo, esse aumento, né, numa tarifação, num reajuste,
como é que você absorve? É no produto final, 30% você não consegue repassar da noite para o dia para o cliente. E se você repassar, você vai perder venda também. E aí como é que... Aí eficiência, empresariar no Brasil não é fácil não. O primeiro ponto é tentar buscar uma alternativa, né? Buscar alguma outra solução para sair. Mas... E aí mexe em quê? Eu não tenho ideia, não faço ideia como é que posso mexer. A substituição, a troca de planos é comum, porque a cada 2, 3... Atendia plano X, tá muito caro, nós vamos plano Y. Então, assim, o orçamento, a migração acontece como uma solução disso. E a outra você sempre tem que estar cada vez mais eficiente, porque a concorrência cada vez fica mais acirrada. E aí, mudando um pouco de um outro desafio que o empresário vem enfrentando, não só a reforma tributária, agora a gente tem um avanço tecnológico. Então, o quanto que novas ferramentas, não só de inteligência artificial, mas de automação, podem tornar o processo do empresário muito mais eficiente. Então, quanto ele consegue reduzir de custo ou aumentar a produtividade ou gerar novos produtos ou serviços a partir da evolução tecnológica. Agora, isso é uma novidade também para vocês enquanto gestores. Como é que vocês falam para o empresário assim, nós vamos investir nesse sistema porque esse vai ser bom. E aí amanhã, esse sistema que anda a 200 por hora hoje, amanhã vai ter um que anda a 400 por hora. Como é que é também para vocês vender esse peixe para o empresário para falar, isso aqui vai ser bom, mas amanhã essas coisas já podem mudar? Também é um desafio para vocês também, né? E qual orientação vocês passariam para os empresários hoje? Assim? Hoje temos diversas soluções de tecnologia no mercado que atende muito, inclusive o pequeno e médio empresário, né? Ferramentas a um custo baixo, um custo de implantação mais baixo, uma mensalidade mais baixa e já conseguem integrar a maioria dos processos significativos de uma empresa, desde controle de produção, um controle de estoque, um controle financeiro do contas a receber, do contas a pagar. Isso tudo num sistema de computador, vai? Isso tudo num sistema denominado ERP, que o mercado usa. Então, hoje são diversas soluções que o empresário pode adotar e a gente está nesse mercado, nós temos empresas... faturando 300 milhões ano, 200 milhões ano, que ainda não tem um sistema ERP implantado, apesar de já termos soluções disponíveis no mercado. Então tem uma questão de cultura também, que é o empresário enxergar o quanto que isso pode trazer de benefício ou de produtividade, ou de melhora de controle, né, financeiro para ele. Soluções difícil, já tem hoje, mas é preciso abrir o olhar dos empresários para que eles entendam que isso é importante. Pode custar um pouquinho no começo, mas isso a longo prazo vai ser muito importante como resposta econômica para ele também. E normalmente as próprias soluções já vão se adequando, né, se atualizando para cumprir com as obrigações. Então não é um problema tanto ter que trocar. O principal problema é ter a solução já implementada. O sistema ele evita fraude financeira. Ele possibilita de uma forma muito mais tranquila a elaboração de um orçamento. Então ele traz diversos, se você está com estoque em excesso ou não, se você precisa comprar ou não. Então o sistema ajuda demais nesse papel de gestão do empresário. Às vezes dá até uma leitura que o empresário não tem, porque não tem como olhar a empresa inteira de uma vez só, né? Agora tem um ponto que é a maturidade. O sistema é só uma ferramenta. Se a empresa não tem processo, se a empresa não sabe o que ela precisa, não consegue concluir quais são as etapas relevantes, aí não adianta nada implantar o sistema sem antes ter o entendimento de qual área precisa ser adequadamente controlada. O que o município hoje oferece para o empresário para que ele possa vir para Ribeirão, por exemplo? Essa pergunta eu vou devolver mais para o Danilo. Você sabe que aqui nós temos em Ribeirão o que eles falam que é a burocracia. Enquanto vereador, eu vejo no planejamento, por exemplo, a secretaria que precisa ser a principal da nossa prefeitura, mas há uma grande burocracia e isso atrapalha demais o desenvolvimento dos nossos empresários. Nós temos o Distrito Industrial, por exemplo, que na concessão na época, a ideia era vocês compram os seus terrenos por licitação, tem um prazo de 2 anos para desenvolver os terrenos. Nós temos lá hoje 40 terrenos ociosos. De quando que é o Distrito Industrial? É mais de 15 anos aí, né? Então, nós precisamos, acho que é justamente disso, fazer com que as coisas aconteçam, a burocracia seja menor e os empresários tenham coragem de investir no município. Pois é. A questão própria do Distrito Industrial eu pego, porque eu estou com o pessoal de lá, com os empresários, para que a gente possa fomentar isso, mas falar, você vai ter o seu terreno, você vai desenvolver, nós vamos livrar de burocracia, nada que seja ilegal, tudo dentro, claro, da legalidade, mas porque o cara já tem tanta dor de cabeça que nós estamos mostrando aqui, que ele quer uma facilidade. Se ele tiver a facilidade para construir e para fazer o negócio andar, isso aqui vai ser coisa
vai ser coisa pequena porque o negócio já vai estar andando. Nós temos em Ribeirão gente que fornece produto para o Brasil, fornece produto para o exterior, cara que produz para grandes marcas lá de fora e que nós nem imaginamos. Então nós precisamos trazer essa facilidade. Eu acho que a grande questão é livrar da burocracia. Eu fui em Cravinhos. Por que o pessoal fala, vou lá em Cravinhos que é mais fácil para instalar a empresa lá? Sim. Só um exemplo claro. Cheguei no prefeito aqui, o que você faz aqui que nós não fazemos em Ribeirão? Ele falou, Danilo, eu ponho todo mundo numa mesa. Todas as secretarias, pego uma segunda-feira, ponho tudo numa mesa. Planejamento, administração, tal, tudo que está envolvido. Pega o projeto do empresário. Chegou o Fabrício aqui, quer fazer uma empresa. Põe na mesa. O que ele tem que fazer? Isso. Em uma semana o cara está pronto para instalar a empresa lá. O que mais que você quer? Pode ir lá, pode aqui. Vamos pegar a fórmula de quem dá certo e vamos trazer para cá também, ué. Não tem por que não fazer isso. Então, acho que essa é uma questão que o município pode ajudar e muito para que a gente possa desenvolver. Nós precisamos abrir empresas, nós precisamos aumentar. A gente fala numa renda de Ribeirão hoje aí de 5,5 bi. Nós temos cidades do mesmo tamanho que fazem 10 bi. Então nós precisamos aumentar esse orçamento nosso. É grande, mas nós precisamos aumentar, dá para duplicar. E eu acho que parte muito de burocracia. E aí a questão que eles podem falar bastante, eu já só ouvindo aqui, empresariar é um desafio tanto, tem que ser muito corajoso para empresariar. Tem que ter estômago. E tem que ter aí. Mas então, eu acho que essa frente parlamentar que você abriu agora veio num bom momento. Também. Não só por causa da crise, mas até por causa dessa situação que você falou. A burocracia que segura. Às vezes o empresário desiste, vai para outro lugar porque é mais fácil. E é questão de entender o cenário, ter representatividade aqui na Câmara para poder fazer com que, a partir de entender o cenário, nós possamos ser uma voz para eles também. Claro. E aí não é questão, o cara vai quebrar ou não. Não, é questão de você mostrar que ele pode fazer. Aí entra a gestão que ele tem que seguir e depois disso andando para que as coisas sejam mais facilitadas. O que eu ia comentar também, Serginho, nessa linha, aqui falando da região de Ribeirão Preto, além dessa questão de desburocratizar, de deixar, tornar mais fácil novos negócios, a gente tem aqui as faculdades. Então, nós temos os recursos aqui intelectuais que são capazes de profissionalizar esses negócios. Então, acho que o projeto da Frente Parlamentar, ele vem perfeito nesse quesito de, se a gente desburocratiza e se a gente tem profissionalização, a gente tem planejamento financeiro, a chance do negócio dar certo aumenta demais. Maior. E outra coisa, a Frente Parlamentar também nasce de uma questão muito importante que nós formamos grandes profissionais aqui em Ribeirão, grandes pensadores, desenvolvedores, mas pela falta de oportunidade no mercado, os caras vão embora. Exato. Então a gente fornece material humano que não fica aqui. E também tem um ponto assim, a gente tem soluções simples, ou a finanças básicas, se bem feita, ela é que vai dar a sustentação para o negócio. Então, por exemplo, quando a gente chega em algumas empresas, ela minimamente não mede um resultado, não tem um DRE confiável, não mede um fluxo de caixa, ela não tem uma gestão de estoque, ela não tem um plano de metas, ela não tem um orçamento. Mas está sobrevivendo, como é que sobrevive? Pois é, e aí a hora que... Sobrevive mesmo, né? O ponto de preocupação, acho, da nossa conversa aqui é o contexto. Esse contexto de juros altos, tarifaço, tecnologia, tudo isso vai sendo encapsulado, a gente tem queda de poder aquisitivo das pessoas, porque a gente vem num ambiente de inflação mais alta, especialmente dos próprios alimentos, então as pessoas sofrendo mais, uma disputa, falando de alimentos, com o mercado de bets, a gente sofre por algum desvio também de recursos das famílias para um outro, tira dinheiro da economia real. Então, tudo isso pode causar o quê? Queda de demanda, pode causar queda de receita para o empresário. Então, como que ele responde a esses desafios? Tendo uma gestão do dia a dia. Ele tem que ter ritual de gestão, ele tem que medir minimamente o resultado, ele tem que enxergar quais são as grandes forças que ele tem, seja classificar clientes, seja definir regiões geográficas, a própria atuação por canal de venda. Hoje o nosso e-commerce, tecnologia de vendas online, cresce demais. Então, como que ele está explorando esse novo canal, porque isso está ligado a uma mudança de comportamento do consumidor. Se ele não vai por esse lado, ele pode estar perdendo venda. Então, tudo isso pode ser capturado por onde? Nas finanças básicas.
ter um DRE por cliente, um DRE por região. O que é DRE? Eu nem sei o que é uma demonstração de resultado. Então é apurar nossas receitas, custos e despesas. Estou tendo resultado positivo, estou tendo lucro ou estou tendo prejuízo. E as empresas passam, assim, uma empresa ela pode até perdurar tendo sucessivos prejuízos. O que a empresa não consegue perpassar é falta de caixa. Se chegar numa segunda-feira, não tem o dinheiro para pagar a folha de pagamento, não tem dinheiro para pagar um fornecedor, aí o colapso começa a tá batendo a porta. Então, o grande ponto é a gestão de caixa. E na nossa experiência, né, Fernando, o que a gente vê de mais desafios quando a gente, de negligência que o empresário tem na gestão do dia a dia dele, é com o famoso capital de giro. E aí, traduzindo um pouco aqui na prática, o quanto de dinheiro dele está investido em estoque, está investido em financiamento de cliente, que é o prazo do contas a receber, e se ele está conseguindo oferir prazo suficiente com os fornecedores. Esse capital de giro é um dos pontos que a gente vê de maior fragilidade, que o empresário não faz a gestão adequada e, por consequência, ele emprega mal o dinheiro. Então, isso é uma questão, desculpa interromper, mas isso é uma questão que envolve qualquer tamanho de empresa. Qualquer. Se você precisa fazer estoque, você precisa dar prazo para o seu cliente, você pode ter um sério risco de estar fazendo uma alocação mal feita no seu negócio. O problema é que normalmente quando ele ainda é pequeno, ele consegue controlar do jeito dele, né? Mas quando o negócio vai escalando, começa a crescer, aí se ele não tem um sistema adequado, não tem as rotinas, né, de olhar para o número mesmo, de validar, enfim, analisar o resultado, ele não vai ver, e aí ele vai perder a mão. Entendeu? Sozinho o empresário consegue fazer isso? É muito difícil. Sozinho, com uma equipe própria, se ele não tiver também ali a especialidade de algumas pessoas... Dentro da própria empresa dele? Assim, se não tiver isso dentro da própria empresa, vai ser difícil, né? Mas... Eu quero chamar a atenção por uma fala que o Fernando falou logo no começo aqui, que às vezes o empresário ele tem um negócio, mas não sabe que é um negócio. Como isso? Eu não consigo imaginar. O cara que tem uma empresa, mas não sabe para que a empresa dele serve. Mas isso ainda existe, vocês lidam com situações como essa, e emendo uma outra pergunta. A maturação do nosso negócio, dos nossos empresários, como que vocês definiriam aqui no Brasil hoje, com todos esses desafios, com todas essas coisas que vão aparecendo no mercado? Muitas vezes, na verdade, ele sabe que ele tem um negócio, ele só não trata como um negócio, né? Então, não tem uma gestão profissional, né? Acho que isso que é o... É a questão da gestão que aí não encaixa... Não tratar como um negócio. Num ponto extremo, acho que a maturidade hoje de gestão é baixa. Na maioria no Brasil, você acha que é baixo? É baixo. Eu falo do Brasil, que a nossa região reflete exatamente uma coisa. Nossa região é muito rica e ainda assim, mesmo na nossa região, a gente vê um baixo profissionalismo nas empresas. E isso traz uma preocupação que é com a própria continuidade do negócio, o quanto que ele pode contribuir com a sociedade, com a geração de emprego, com também trazendo serviços e produtos relevantes para o negócio. Então, isso atrapalha, né, o desenvolvimento lá na frente. Mas existem soluções para isso. Então, eu acho que o empresário, o primeiro ponto é reconhecer que ele não vai conseguir tocar sozinho essa frente de gestão. Então, acho que seja através da faculdade, seja através do mercado, ele precisa ter uma profissionalização na gestão dele. Isso faz muita diferença no dia a dia da última linha lá do resultado financeiro dele. Direcionar. É tão simples se a gente pensasse do nosso lado, quando a gente poupa o nosso recurso e vai fazer uma aplicação financeira, a gente busca a maior rentabilidade possível, a maior taxa de juros. O empresário deveria pensar do mesmo jeito. Se eu vou colocar o meu dinheiro num estoque ou vou financiar um cliente, o quanto de retorno esse cliente vai me dar? O quanto de retorno esse dinheiro empregado no estoque vai me dar? Então, acho que se ele pensasse na questão de rentabilidade e retorno do capital investido, ele tomaria decisões bem mais assertivas, tendo números ali para se basear. Você sabe que eu acho que se uma pessoa pensasse em tudo isso, todos esses detalhes, ele desanimaria de abrir um negócio. Mas não tem jeito, a fórmula é essa para você pensar que as coisas vão acontecer e vão dar certo, né? Nós estamos chegando no final aqui. Estamos chegando no final, queria agradecer você, os convidados. Só rapidinho, se der tempo aqui, nós temos, em 30 segundos, o que dá para prever de mercado a partir de tarifaço, de reforma, dá para prever alguma coisa ou não? Vamos dia a dia e vai seguindo aí. Teremos ainda um período de curto e médio prazo difícil, então o empresário pode ficar, não vai ter uma mudança assim, que vai facilitar a vida dele. Acho que o grande ponto, numa última mensagem que eu poderia deixar o empresário precisa tomar decisão, não pode protelar. Por mais difícil que seja, decisões têm que ser tomadas para que o negócio continue saudável por muito, muito tempo. Eu queria terminar com você.
A frente parlamentar, como ela vai seguir? Como é que o empresário que está nos assistindo fala assim, eu quero participar disso aí? Eu acho que nós temos o desafio também de convocar o empresário para que ele esteja com a gente, para a gente entender a dor dele e levar isso para uma solução frente aos municípios também. Então, acho que esse é o nosso trabalho, fazer essa ponte. Eu acho que o grande gargalo que nós temos hoje é a prestação de serviço. O comércio sofre muito com isso, as pessoas sofrem muito com isso. Nós temos parcerias importantes que fazem com que esses prestadores possam se qualificar. Eu acho que é um grande trabalho da frente trazer isso e também que a gente possa, a partir dos nossos cientistas, desenvolvedores, que eles saiam das universidades, extrapolem os muros das universidades, inovem, mas não só para as outras cidades, mas para Ribeirão também. Acho que esse vai ser o nosso grande desafio. E o empresário que estiver nos assistindo, quiser falar com você, como só faz? Procurar aqui no Gabinete 8, vem para cá, vamos conversar e o que você tiver de desafio nós vamos levar para frente. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir suprir esse desafio aí. Obrigado, Danilo. Obrigado Serginho, a vocês. muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece. Aqui também. Obrigado, Danilo, Serginho. É isso aí. Você continue com a nossa programação. Tchau, tchau.